A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos começando mais uma aula do nosso Pra Teu Louvor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, fundamental para todo cantor conhecer, que é a produção do nosso som vocal. Vamos adentrar um pouco mais nesse assunto. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores e principalmente lá nas nossas primeiras aulas, mas hoje vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o assunto da produção do som vocal. Vamos aos nossos slides para que nós possamos começar a nossa aula. Aprimorando os conhecimentos sobre a produção do som vocal. Inicialmente, nós já vamos a essa imagem que é fundamental para nós estudarmos, e essa imagem junta todos os detalhes, na verdade, da produção do nosso som. Então imagine que você inspirou, colocou ar dentro do seu corpo. Ativou toda essa estrutura, o ar entrou pelas vias aéreas superiores, vias respiratórias superiores, passou pela laringe, traqueia, chegou à estrutura de respiração, a musculatura respiratória. Então encheu pulmões, aqui embaixo também nós temos a contração, a expansão do diafragma, ativação da musculatura intercostal, ativação da musculatura abdominal, ou seja, toda essa cinta, essa grande cinta muscular que fornece suporte para a nossa produção vocal e especialmente para apoiar a nossa emissão. Então, quando nós utilizamos essa musculatura respiratória para mandar o ar de volta, ou seja, a expiração, a saída do ar, é o momento em que a voz no som começa a ser produzida. Vamos associar as etapas e entender o que acontece em cada momento dessa produção. Essa musculatura respiratória, ela vai fornecer uma pressão do ar, uma pressão de ar que vai se direcionar para a região glótica. A gente já sabe que a região glótica é a região onde estão localizadas as pregas vocais. Essa pressurização do ar vai gerar um som. Ar em contato com musculatura de pregas e também com a mucosa existente ali na musculatura das pregas vocais, começa a gerar vibração. Inicia-se o ciclo vibratório das pregas vocais. Os impulsos de ar que são gerados pela musculatura respiratória na expiração, esses impulsos em contato com as pregas vão produzir o ciclo vibratório e a partir disso, som de voz. Aqui, por enquanto, nós temos basicamente som. Ainda não temos a totalidade da voz. Isso também já mencionamos em aulas anteriores. Vamos continuar entendendo o que acontece aqui. Nessa região das pregas vocais, onde está iniciando o nosso som, eu tenho frequências que são geradas, podendo ser notas mais graves, notas mais médias, notas agudas e todo um processo muscular de laringe, não somente a prega vocal, que fornece movimento, mecanismos para a estrutura laríngea. Essa estrutura vai trabalhar para que os nossos agudos sejam produzidos, uma voz mais firme seja produzida, ou uma voz mais leve seja produzida, ou então as notas graves. Nós vamos poder realizar nesse momento aqui ajustes que vão estar relacionados a assuntos que nós veremos mais detalhadamente à frente, mas podemos já citar aqui para relacionar ao funcionamento dessa estrutura, como por exemplo, uma voz de peito, uma voz mais densa, uma voz de cabeça, ou então um falsete, ou até mesmo algo que conhecemos como mix vocal. Ajustes que a nossa musculatura realiza que vão influenciar na sonoridade e na textura da nossa voz. Continuei o trabalho
do som e dos impulsos de ar. Esses impulsos de ar que estão acontecendo aqui na região da glote, região da prega vocal, foram para o trato vocal, ou seja, toda a estrutura que vai de narinas e lábios até a região da laringe. Os impulsos de ar gerados aqui ocupam o trato vocal exatamente nessa direção e aqui eles encontram molde para o som que teve seu início aqui. Então vamos recapitular. O ar entrou, ocupou a musculatura respiratória, ativou essa musculatura respiratória. Essa musculatura vai dar um suporte para a volta desse ar, ou seja, para a expiração. Comecei a expirar ou até mesmo a cantar, que na verdade é o que acontece enquanto nós estamos cantando, o ar está saindo. Então eu estou expirando no momento do canto. No momento em que estamos cantando, existe ar saindo, mas o que nós fazemos é controlar essa musculatura para que o ar não saia todo de uma vez, para que ele seja controlado. Então, aqui chegou o ar expirado, entrando em contato com pregas, começou um movimento de vibração da prega vocal e também o início do nosso som. Esse som se encaminhou para as cavidades do nosso trato vocal e aqui ele começa a ser moldado a partir dos nossos articuladores. Então vamos seguir para que nós possamos caminhar no nosso entendimento. Falamos ali de todo o esquema, agora vamos detalhar um pouco mais. Aqui nós sabemos, essa imagem já é conhecida, nós sabemos que é o trato vocal. Temos as regiões de ressonância, temos as cavidades, cavidade nasal, cavidade oral, cavidade laringofaríngea. Então toda essa estrutura funciona como um filtro do som que foi gerado na região da prega vocal. Aqui nós temos a particularidade de cada trato. O meu corpo me dá uma forma de trato vocal, me dá uma configuração, e essa configuração vai gerar um timbre, vai gerar um som único, que é a minha voz, assim como o seu também. O seu corpo, a configuração do seu trato vocal vai gerar um timbre único, vai gerar uma voz única por conta das suas particularidades físicas, fisiológicas, ok? Então, esse espaço do nosso aparelho fonador vai moldar o som que foi gerado na região da fonte, região da prega vocal. E o molde desse som, com os movimentos estruturais do trato e dos articuladores, tem o nome de articulação, ou seja, quando o processo de molde desse som está acontecendo, é porque toda essa estrutura está se movimentando. E quando ela se movimenta, o nome desse momento da produção vocal é articulação, ok? Seguimos. E aqui nós vamos entender um pouco mais sobre a relação dessas três etapas. Os movimentos executados pelos articuladores no filtro, ou seja, nessa estrutura, têm relação direta com o mecanismo muscular da fonte. Vamos entender aqui o que acontece. O trabalho feito por essa estrutura, ou seja, pelo filtro, ele só terá qualidade se essa estrutura muscular laríngea, se as pregas vocais e todas as outras musculaturas laríngeas funcionarem, trabalharem também com qualidade. Quando há uma deficiência nessa estrutura, essa estrutura também não poderá fazer o seu trabalho na sua totalidade, porque o som que vem daqui é que chega aqui e pode ser trabalhado. Quando eu preciso, nessa região, compensar um movimento inadequado desta região, eu tenho um desequilíbrio muscular, eu tenho uma incoordenação muscular.
e em coordenação vocal, consequentemente. Por isso é muito importante, e aqui eu vou abrir um parêntese, é muito importante que você, cantor, sinta, conheça a saúde da sua voz. Estar rouco não é algo normal, não é algo adequado. Ter incômodos constantes, frequentes, quando se está cantando, não é algo adequado. E, além disso, isso pode ter a ver com uma questão muscular da própria laringe, mas também pode ter a ver com modos inadequados de usar a voz. Ou seja, eu posso estar usando o meu aparelho com muita tensão, com muita força, ou com uma estrutura muscular que está funcionando frouxa, sem intensidade necessária para o trabalho da produção vocal. Então, toda a estrutura de laringe, ela precisa funcionar adequadamente para que nós tenhamos ressonância, para que nós tenhamos filtro adequado da nossa voz. Seguimos. Ainda falando sobre a relação de toda essa produção do som, nós podemos entender que os pilares, eles estão interligados. Lá naquela primeira imagem da nossa aula, nós compreendemos o processo de expiração, o processo de produção do som, certo? E aqui vamos entender a relação desses três pilares. Aquela estrutura muscular respiratória, ali nós temos a estrutura dos pulmões, temos a estrutura do diafragma. Essa estrutura vai fornecer um suporte para o início da nossa produção vocal, o início do som. Então, se eu ativei essa estrutura adequadamente, se eu pensei na expansão que eu preciso ter, se eu pensei que a musculatura abdominal também vai participar, ou seja, nada é isolado. Existe algo chamado reflexo mioelástico. O músculo, quando se ativa, ele também influencia no músculo vizinho, ou seja, nada funciona isolado no nosso corpo. Tudo gera um movimento de reflexo nas estruturas vizinhas. Aquela estrutura respiratória e todo o suporte respiratório abdominal, intercostal, pélvico-abdominal que está ao redor vai fornecer o suporte para essa região. Então, no momento da expiração, ativou, mantenha ativado para que o ar que for impulsionado pelas pregas vocais, que for direcionado para as pregas vocais, tenha sustentação da musculatura respiratória. Essa estrutura de músculos laríngeos, eles só vão funcionar se eu tiver aquela estrutura ali funcionando também adequadamente. E aí, por que funcionando adequadamente? Muitas vezes essa estrutura trabalha tensa porque eu tenho excesso de pressão de ar, eu tenho excesso de apoio, ou o contrário, essa estrutura trabalha inadequadamente porque aquela estrutura ali de respiração não está fazendo o trabalho que deveria fazer. Ou seja, eu tenho uma voz sem apoio, sem sustento, uma voz frouxa. O som que veio daqui ocupou esses lugares, esses espaços, as nossas cavidades de ressonância, cavidades de amplificação e molde do nosso som, e aqui eu tive voz por completo. Nós fizemos algumas aulas sobre vogais e também sobre consoantes. Nesse momento, onde o ar chega no filtro, o som chega no filtro, ele vai ser moldado conforme a posicionamento do trato vocal em relação às vogais, e também vai ser moldado conforme o movimento dos nossos articuladores na construção das consoantes. Vamos imaginar que essa estrutura de dentes que os irmãos estão vendo aqui, essa estrutura de dentes vai se encostar no lábio inferior, ou seja, ou esse movimento
influencia no ar que está sendo expirado. Esse movimento influencia no som que está sendo emitido. Então, todo o trabalho dessa estrutura também influencia na produção do som da nossa voz. Então, sabemos que musculatura respiratória ajuda a musculatura laríngea, que ajuda o trabalho do trato vocal, do filtro da nossa voz. Nada funciona isolado. Seguimos. Essa região, nós já sabemos que é a região glótica, região das pregas vocais. E aqui é a região do primeiro som. Os impulsos de ar que são direcionados pela traqueia, caminhando pela traqueia para essa região da prega vocal, geram a vibração, como já falamos, e aqui nós temos o nosso primeiro som. Essas microvariações, ou seja, isso é algo quase imperceptível, mas acontece, essas microvariações na pressão de ar passa pela região glótica. Vamos entender aqui o seguinte: quando eu estou emitindo um som, uma vogal, por exemplo, inspiramos e esse som precisa ser estável. Da mesma maneira, quando nós vamos cantar o trecho de um hino que nós cantamos em aulas passadas. Em caminhos de dor eu andava. Para eu ter a estabilidade da minha voz, para que essas microvariações do ar não influenciem negativamente no som emitido aqui e também no som que é continuado no trato vocal, eu preciso ter estabilidade do nosso apoio. Você precisa ter estabilidade do seu apoio. Então, estudar o gerenciamento respiratório, estudar o gerenciamento dessa musculatura respiratória também é muito importante para ter um som de qualidade, ok? Essa injeção de ar no trato vocal será transformada em ressonância ao passar pelas cavidades, ou seja, pelos espaços contidos nele. E aqui nós já vamos ver uma imagem que é muito interessante e nem todos já tiveram a oportunidade de ver. Esse é o movimento de vibração das nossas pregas vocais. Vejam que agora a imagem está parada e a prega está aberta. Quando isso aqui aconteceria? Quando eu estou respirando, quando eu estou inspirando. Porque entrou ar, passou pela laringe, a prega se abre para que esse ar passe. Nós falamos até mesmo do músculo da vida lá na aula de musculaturas laríngea, e esse músculo ele vai abrir, afastar as pregas vocais. Então é o momento da inspiração. Quando há a vibração em si, a musculatura que aproxima, que encurta ou que alonga também estará em atividade, produzindo o ciclo vibratório das pregas vocais. Vamos seguir, e aqui nós vamos falar de uma palavra, de um conceito que, na verdade, não vai resumir, mas vai completar todo o trabalho das demais estruturas da nossa produção vocal. Ressonância. Nós vamos associar essa palavra ressonância à amplificação do som. Imagine um violão que está ligado a uma caixa de som. O som desse violão puro, ele é menos volumoso. Para que nós tenhamos um volume maior do som desse violão, a gente vai ligar ele no cabo, liga lá na mesa de som, liga na caixa de som e amplifica o som desse instrumento. O nosso filtro trabalha com a mesma lógica. As cavidades de ressonância também vão amplificar o som da nossa voz. Filtragem do som, ou seja, essas cavidades elas trabalham para
moldar, filtrar o som que foi gerado na laringe. Projeção. Além da amplificação, quando bem posicionados, os nossos articuladores executam um processo de projeção da nossa voz. Ou seja, o som que vem daqui, o correto, o mais adequado é que ele venha nessa e nessa direção, para cima e para frente, para cima e para fora, para que eu tenha projeção, para que a minha voz seja clara, seja completa, para que seja bem compreendida, bem ouvida por todos e para que eu tenha qualidade sonora da nossa voz. Além disso, aqui, nesse momento da ressonância, nós também vamos encontrar o nosso timbre. E aqui o que é timbre, né? Vamos relembrar? Cada um de nós possui uma digital, uma identidade que é única e particular. O timbre é como uma identidade sonora, uma identidade vocal. É uma digital da sua voz. O seu timbre é único, o meu timbre é único, pelo fato de a minha estrutura anatômica, minha estrutura fisiológica ser única. Vamos associar aos instrumentos, mais uma vez. O violão, ele tem um formato único. Por isso, a caixa daquele instrumento vai gerar um som que é do violão. Quando você ouve, você já sabe que é o violão. O piano, ele tem um som único. O movimento das teclas, das cordas que estão dentro do piano vão gerar um som que é único. Quando nós ouvimos, nós já sabemos que é um piano. Um violino, ele também tem um som único. E aí o violino, ele pode até se parecer com outros instrumentos, como a viola ou o violoncelo, mas dentro de cada estrutura desses instrumentos existem as suas particularidades também. O violino ele vai ter um som mais agudo, vai ter um alcance maior das notas agudas, um som até mesmo um pouco mais estridente. Já o violoncelo, por exemplo, ele vai ter um som mais grave, mais potente, mais imponente, vai ter um alcance maior para os graves. Cada instrumento tem a sua particularidade. A voz, mesmo sabendo que eu tenho as mesmas estruturas que você, elas são diferentes e isso vai gerar a diferença do nosso timbre. Volume. Nesse momento da ressonância, eu também posso trabalhar o volume da minha voz, que também vai estar relacionado à amplificação e à projeção do som da nossa voz. Porém, o volume, ele não depende só do filtro. Ele depende de um bom trabalho muscular, laríngeo e também de um bom suporte respiratório. Temos nesse momento da ressonância o trabalho do trato vocal. Os articuladores estão se movimentando para moldar o som, estão realizando ajustes. Essa palavra é fundamental para nós entendermos o que está acontecendo no nosso trato vocal com os nossos articuladores. Eles estão realizando ajustes e gerando ressonância. Coordenação. Temos ainda essa palavra que também é muito importante. Para que exista coordenação, essa estrutura precisa trabalhar adequadamente, essa estrutura precisa trabalhar adequadamente, para que o filtro também trabalhe, para que a ressonância seja de qualidade. A coordenação de todo o aparelho vocal, de todo o aparelho fonador, é fundamental para que eu conquiste ressonância da nossa voz. Agora nós vamos ver uma imagem e você poderá em casa entender como funciona o nosso filtro enquanto eu estou cantando, enquanto você está cantando. Isso é muito interessante de nós assistirmos, porque também não é todos os dias que você consegue ter acesso a essa imagem, ver essa imagem, e especialmente no próprio corpo. Então, acompanhe o movimento dos nossos articuladores, os ajustes que são realizados no nosso trato vocal para que o som da voz seja emitido. O vídeo que nós vamos ver
é de um cantor lírico, um cantor erudito, cantando o repertório erudito. E claro que o repertório erudito, a colocação vocal erudita, ela realiza ajustes diferentes de outros estilos vocais, como por exemplo a música popular, o rock, o sertanejo, o belting, ou seja, cada estilo realiza ajustes diferentes no trato vocal para que a gente tenha aquele resultado de som, aquela sonoridade diferente no trato vocal. Essa imagem, percebam que o ar está vindo, ele sofre uma resistência na região glótica, mas ele não para aqui. Essa resistência só transforma esse ar em som e ele continua. Lembra que eu falei da direção? É para cima e para frente, para cima e para frente. É esse movimento do som da nossa voz. Aqui ele ocupa as cavidades e quando estamos cantando, toda essa estrutura muscular, véu palatino, língua, lábios, dente, a própria laringe, a parede aqui da faringe, toda essa estrutura se movimenta para que o som da nossa voz seja gerado. Então, isso aqui exemplifica esse termo articulação, que está completamente relacionado aos ajustes realizados no nosso trato vocal. Esse momento é o momento da ressonância em si. A ocupação das cavidades por esse som que veio daqui é o momento da ressonância. Agora nós vamos assistir o nosso vídeo e vamos entender como funciona de fato a produção do som da nossa voz de dentro mesmo. Você vai ver os articuladores se movimentando, a língua se movimentando, os lábios, a estrutura dos dentes, a estrutura do véu palatino que fica na região posterior do trato vocal, as estruturas de ressonância naso, oro e laringo, toda essa estrutura moldando o som que vem da região da laringe. Vamos ao nosso vídeo. O du mein holder Abendstern, wohl grüßt dich immer dich so gern vom Herzen, das sie nie verriet. Grüße sie, wenn sie vorbei dir zieht, wenn sie entschwebt dem Tal der Erden, ein seliger Engel dort zu werden. Nesse momento, nós vamos ver de fato como trabalha o nosso trato vocal, realizando os ajustes para a nossa produção, para completar essa produção da voz com as ressonâncias, o trabalho das cavidades de ressonância. Vejam essas estruturas, ó, musculatura da língua, lábios, véu palatino, toda a estrutura de dentes também participando aqui da articulação do texto, toda essa estrutura de trato vocal trabalhando para que o som da nossa voz seja produzido. Nesse exemplo especificamente, é um cantor lírico cantando repertório erudito. Ele está realizando ajustes particulares da colocação vocal erudita. Se fosse um cantor sertanejo, os ajustes seriam muito diferentes. Se fosse um cantor
de rock, os ajustes seriam muito diferentes. Um cantor popular também teria ajustes diferentes. Cada estilo musical, cada estilo vocal me dá uma movimentação, me dá ajustes diferenciados no trato vocal. Por isso, quando o professor de canto, ele trabalha, molda um aluno de canto, ele usa a técnica vocal em cima do repertório que esse aluno tem interesse de aprimorar, de aperfeiçoar, para que os ajustes realizados sejam específicos para obter aquela sonoridade que o aluno deseja. Quando estamos falando da nossa realidade, o louvor que é cantado nas nossas igrejas, ele tem uma colocação mais popular, mas que também se utiliza de questões mais clássicas, mais verticais, ou seja, nós temos um pouco de mix de conhecimentos e de colocação da produção da nossa voz, tudo equilibrado para que nós tenhamos uma sonoridade, especialmente quando falamos de coro, de grupos. Todos esses tratos da voz são diferentes, mas eles vão resultar numa sonoridade homogênea, uma sonoridade unificada. São timbres que vão ser diferentes, mas produzindo um som que é unificado. Então, todo o trabalho do trato vocal, quando relacionado ao trabalho de coro, vai buscar um som único. Quando é um solista, ele tem a liberdade de trabalhar os seus ajustes, obtendo um som da sua voz, das suas particularidades sonoras. Nessa aula sobre a produção do nosso som, hoje falamos um pouco mais detalhadamente sobre como cada função dessa é realizada no nosso aparelho fonador, e isso é interessantíssimo para que você possa aprimorar os seus conhecimentos sobre a sua própria voz e assim também conseguir aperfeiçoar o seu louvor. Nós ficamos aqui, continue acompanhando as nossas próximas aulas, bons estudos para você e a paz do Senhor Jesus.